Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Ana Muito Além do Direito. É uma alegria abrir a nossa segunda temporada desse projeto que foi criado para levar informação, conhecimento e histórias que vão muito além do direito. E para começar, vamos falar de um tema de grande relevância social: os direitos previdenciários dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. E para falar desses direitos de suma importância para a nossa sociedade, vamos bater um papo com o doutor Marcos Pestana. Doutor Marcos é meu colega, advogado, previdenciarista, um estudioso do tema, mestrando, e vai estar aqui conosco para este bate-papo. Doutor Marcos, é uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast, um espaço aberto para que a gente possa levar informação descomplicada para a nossa população, que dela necessita tanto, não é verdade? Com certeza, doutora. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Para falar sobre trabalhadores rurais, sobre mulheres, é sempre uma honra. Conte comigo, vamos disseminar informação e informação descomplicada, porque o direito é complicado, né? É complexo. Exatamente, exatamente. E para isso, doutor, a nossa missão como previdenciarista, né, ganha uma relevância muito grande quando a gente faz efetivação desses direitos para essas pessoas, né, como os trabalhadores rurais, as trabalhadoras, porque são pessoas desprovidas de proteção social, principalmente as mulheres, que nós vamos abordar aqui. E para a gente aprofundar nesse bate-papo, eu gostaria que você me contasse um pouco da sua história, porque essa afinidade com, né, os direitos dos trabalhadores rurais, a sua origem, como é que você se apaixonou por essa área do direito? Ah, com certeza. É uma tarefa muito difícil sempre falar de si, né? É um processo um pouco autorreflexivo, mas a minha jornada com os trabalhadores rurais, ela começa desde o meu nascimento. Os meus avós são trabalhadores rurais. Eu não sou daqui do Espírito Santo, sou do interior da Bahia, e eu cresci em um lugar chamado Guarani, interior da cidade de Prado. E os meus avós têm um terreno, um sítio que eles plantavam, palmito, e durante muito tempo eu fui inserido nessa conjuntura, na conjuntura do trabalho rural. Eu sei muito bem quais são as divisões sexuais de trabalho, qual é o papel da mulher no campo, qual é o papel do homem no campo. E eu nunca me vi como um advogado na época da adolescência, no período da adolescência, mas sendo inserido dentro da faculdade, sendo inserido dentro de um estágio, eu percebi que o direito, ele era muito mais do que uma garantia. Ele era uma possibilidade de efetivação de justiça social, de Uhum. possibilitar acesso àquilo que não só a pessoa tem de direito, mas aquilo que ela precisa efetivamente, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, que é atravessado por desigualdades, atravessado por dificuldades. Então foi aí, nessa perspectiva do direito previdenciário, o previdenciário mais pautado para pessoas hipossuficientes, que eu percebi que a advocacia, ela é muito nobre. Exatamente. Baseado nisso, doutor, vamos falar então um pouco de quem tem direito, né? Quais são os trabalhadores rurais que têm direito a esses benefícios? As pessoas não conseguem entender muito bem, no meu ponto de vista, a dimensão do que é um segurado especial, do que é um produtor rural, né? O pescador artesanal. É. Dá uma Bom, explanadinha pra eu acho que gente. a maior confusão que a gente tem é justamente do grande produtor rural e do pequeno produtor rural. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma grande fazenda, que nunca contribuiu para o INSS, vê o seu trabalhador, que não tem carteira assinada, se aposentando, mas ele não. Eu tive diversos casos desses lá no interior da Bahia, que os proprietários de grandes fazendas queriam também se aposentar. Então, acho que a primeira diferenciação importante que a gente precisa fazer é o segurado especial, enquanto pequeno agricultor, aquele que trabalha em uma propriedade de até 4 módulos fiscais, Uhum. do grande explorador de uma cultura agrícola, né? E aí já entraria em um contribuinte individual. Acredito que essa é a primeira diferenciação. Já teve casos assim? Sim, sim. Sempre aparece, né? Por exemplo, a gente que é do interior, que eu também sou de uma É cidade anterior interior também? de Eu Minas, não né? sabia, Minha doutora. cidade é quase 10 mil habitantes, é bem Qual o pequena. nome? Pavão, Minas Gerais, perto de Nanuque. Perto de Prado. Pois é, a gente está ali meio que vizinho mesmo. Essa escuta de criança, até por uma questão mesmo de separação de Uhum. classes sociais, a gente sempre ouviu falar o fazendeiro e o pequeno agricultor, É, né, o trabalhador braçal. Então, fica muito esse cenário na mente. E isso já desperta para a gente essa distinção, né? exato. Por exemplo, você é produtor rural, você entrega leite, você produz queijo, você tem o quê? Uma renda ali, diferente de quem planta, de quem colhe
para a subsistência. Então, a grande diferença básica, né, seria as pessoas entenderem isso. Pois é, doutor, mas a questão é tão grave, né, que nem o INSS entende, né? Nem o INSS entende essa diferença. Quanto mais as pessoas comuns que não têm vinculação com o direito. Então, é nosso papel mesmo. Eu digo que o previdenciarista, ele precisa... Porque a gente também tem uma dificuldade na justiça. Porque nós não temos um tribunal específico do previdenciário, né? O nosso Tribunal Regional Federal, ele lida com outras demandas. Então, o que o previdenciarista tem que fazer? Ele tem que explicar o previdenciário para o cidadão, para o servidor do INSS, que às vezes também não tem esse conhecimento dessas particularidades, e às vezes até para o juiz. Já teve casos de eu ter que explicar, não, excelência, mas a lei diz o contrário. Ah, não, mas ao meu ver, segurado especial não pode trabalhar em âmbito urbano. Mas a lei, ela dá um prazo em que o segurado especial, mesmo sendo segurado especial, pode trabalhar em âmbito urbano. A gente já volta lá para aquele outro aspecto que eu falei, da diferenciação. Por quê? O segurado especial, ele não precisa pagar o INSS. Ele tem a isenção da sua contribuição. E aí, segurado especial, ele trabalha em até 4 módulos fiscais. Em Itamaraju, que é a cidade do meu escritório, um módulo fiscal dá 40 hectares. Certo. Então, 4 módulos fiscais, nós teríamos aí 80, 160 hectares. Em Nova Venécia, que é uma cidade aqui do Espírito Santo, os hectares são menores, né? O módulo fiscal é menor. Já é metade. Então, por mais que o juiz ele entenda da lei, mas às vezes ele vem de uma cidade que o módulo fiscal é menor. E ao chegar em outra cidade, ele quer colocar aquele módulo fiscal anterior nessa mesma Quer cidade. enquadrar, E aí você precisa explicar isso para ele, essa diferença. Que a lei ela não traz a quantidade, ela fala sobre módulo fiscal, não hectares. Certo. E Então, o aqui... segurado especial é aquele trabalhador rural que trabalha sobre economia familiar para a sua própria subsistência, por isso ele não contribui para o INSS. E por essa questão dele trabalhar, normalmente ele trabalha às vezes de meeiro, de poceiro, né, ou para outros fazendeiros. Exato. Ele não tem registro, ele não tem carteira assinada. E aí, a nossa dificuldade na hora da comprovação da aposentadoria. E a partir daí, a gente vai desdobrando outras questões de prova, que é a sua área de especialidade. Eu sempre gosto de frisar também para as pessoas que afirmam isso, que a contribuição ela não é direta, mas é uma contribuição indireta que o segurado especial faz, porque o próprio texto normativo diz para a gente que essa contribuição ela vai ser compensada nos impostos de comercialização dos itens que são produzidos em âmbito rural. Então, eu sempre também afirmo isso. Olha, não há uma contribuição direta, mas o trabalho dele é tão significativo que coloca comida na nossa mesa, porque os itens que abastecem os mercados só chegam lá por causa do trabalho no campo. E aí, através dessa comercialização desses itens, nós temos, através de impostos, a manutenção da Seguridade Social. E quando eu digo que o segurado especial ele é muito importante, é por causa desse trabalho. Esse trabalho que é muito valoroso, né? Que além dele colocar, né, a nossa mesa farta, né, de vegetais, verduras, indo da produção, é um trabalho também para ele desgastante. Porque hoje, com tanta tecnologia, apesar de que no campo existe tecnologia, mas nós estamos falando ainda de trabalhadores que a produção deles, como é uma produção pequena, é braçal. Então, acaba que é uma produção em pequena escala e eles trabalham, né, naquela questão de sol a sol, muitas vezes para estar trabalhando na terra, não tem controle de jornada. Então, é um trabalho desgastante. Por isso vem a compensação, essa redução aí da aposentadoria por idade, ser 55 anos para mulher e 60 para homem. Que eu falo que o menos complicado é a completuidade. O problema é provar, né, mais fácil doutor? é chegar aos 55, né? Hoje em dia. E é engraçado o seguinte, porque seria penalizar 2 vezes esse trabalhador rural, cobrar dele também a contribuição. Porque quando agora a gente está em tempos de periculosidade, insalubridade, esse direito do trabalho, essa garantia de um trabalho digno, não chega até o trabalhador rural. Porque qual vai ser o equipamento de proteção individual que ele vai comprar? Qual vai ser o controle de jornada que ele vai ter? Né? Qual vai ser aí o limite que ele vai poder exercer esse trabalho, sendo que ele precisa sobreviver desse trabalho, que é em pequena escala para o mundo capitalista, mas para ele é um trabalho que demanda muito, muito esforço. Né? Um cotidiano que é bem severo. Vamos falar um pouquinho, então, das provas rurais. Que a gente sabe que é a parte mais técnica, a parte mais difícil de se comprovar mesmo. Por quê? Tem o trabalho, mas precisa da comprovação da atividade campesina. E muitas vezes eles não têm registro. Então, doutor, explica para nós um pouco assim, quando
eu posso utilizar o documento dos meus pais, se a partir de 12 anos é reconhecido ou não, se eu casar, como é que fica essa questão da prova em nome dos meus pais, eu vou poder utilizar ou não. Vamos partir um pouquinho para essa área Comprovação, mais né? técnica. Bom, então, a comprovação ela vai ser por meio documental, né? E aí vem a dificuldade, porque como é um ambiente, a gente parte aqui, que em âmbitos urbanos nós já temos uma dificuldade de guardar documentos, em âmbito rural a dificuldade é maior ainda, principalmente porque a cultura ela é mais informal, então Uhum. dificilmente o trabalhador rural, que em muitas das vezes ele é analfabeto, ele guarda e entende que esse documento vai servir para comprovação em um momento posterior. Mas aí, que existe o papel do previdenciarista em tentar burilar a vida dessa pessoa, ao máximo, porque documento é dinheiro no direito Vai ter que previdenciário. ser investigador, Vai ter né? que ser investigador. Por exemplo, aí a gente já começa, tem filhos, você casou aonde, teve celebração religiosa, Eu o batistério, você, por exemplo, você não tudo bem, não casou, mas você foi testemunha no casamento de alguém, e a gente vai fazendo esse traçar da vida da sim. pessoa para tentar encontrar algum documento. Mas dentre inúmeras provas documentais, nós temos contrato de comodato, contrato de parceria, a certidão de inteiro teor, tanto de nascimento como de casamento, né? Uhum. E nós temos também registro sindical, mas tudo isso precisa estar atrelado àquilo que nós chamamos de nomenclatura. Trabalhador rural, a pessoa que é lavrador, a pessoa que é Uhum. agricultor. Todo o nome do nosso cliente precisa estar atrelado a essa Sim, qualificação. sim. E aí vem um outro problema. O problema é quando essa pessoa não se identifica como tal, porque passou durante muitos anos entendendo que esse trabalho, que não é formal, é um trabalho dispensável, que ele nem se cunha dessa forma, né? Sim. Então aí nós temos muitos desafios para poder encontrar essas provas, mas a gente acaba encontrando fazendo esse trabalho Sim. investigativo. No rural, a questão é pequenas provas vão se É, juntando e formando um conjunto sim. robusto, porque às vezes você não tem uma única prova boa. Então E tudo tudo isso isso sendo somado, né? vai favorecendo no cenário de que ele realmente é um trabalhador do campo e que ele se enquadra na categoria do segurado especial. Agora, Perfeito. doutor, a gente sabe, né, que a equidade, né, de gênero no nosso país, em todas as camadas, ela se desenha com a questão da mulher em desigualdade, nesse sentido de ter provas. A gente começou a votar depois, Exato. temos ainda poucas parlamentares. Na advocacia, hoje, graças a Deus, as mulheres já estão Em sendo a maioria, maioria, né? Mas isso isso é é lindo, um né? cenário muito bonito, mas ainda é muito raro, né? Claro. Pela quantidade que somos e pela competência que temos. Então, no rural não é diferente, Com né? A certeza. gente sabe que as mulheres, elas assumiram um papel de ajuda, né? De ajuda. Ela ajuda no plantio, ela ajuda na colheita, ela ajuda como dona de casa, ela cuida da criação, cuida dos animais, mas na hora de buscar a aposentadoria, temos um problema, não é Uhum. verdade? Problema gigante, né? Porque se o trabalhador rural, enquanto categoria, ele já é invisibilizado, muitas das vezes ele não entende que é um trabalho formal, Uhum. a gente tem um agravamento para a mulher. Para o homem, nós já temos uma dificuldade. Para a mulher, é o dobro, o triplo, o quádruplo. Porque o trabalho feminino no campo, ele é muito visto de uma forma como se fosse acessório. Um Uhum. trabalho que ele não faz parte da logística de sobrevivência. Quem é que faz a logística de sobrevivência? O homem, porque o homem ele vai para o campo, ele faz a caça, o homem que vai utilizar a enxada, o homem que vai fazer o trabalho duro. E até em audiências nós já utilizamos esses jargões, alguns Uhum. magistrados e até alguns advogados que não possuem a compreensão de que esses termos estão carregados de estereótipos. Então, você faz o trabalho duro mesmo, você vai para o campo, como se o trabalho do lar não fosse essencial. Porque para esse Uhum. trabalhador ir até o campo, para ele poder fazer a caça, ele precisa se alimentar. Sim. Ele precisa ter roupa lavada. É o equilíbrio da sociedade, né? A É um mulher fica equilíbrio. em casa dando suporte, enquanto ele está no campo Uhum. exercendo a sua função. Então, é uma sociedade, parceria, e que os dois, na hora de se É, aposentar, como eles moram ali naquele local, eles produzem ali, vivem ali, criam os filhos ali. sim. Então, nada mais justo do que os dois terem provas. É. E o mais engraçado é que não quer dizer que a mulher é fraca, que a De mulher ela não tenha jeito força. nenhum. Quer dizer que a sociedade ela foi sendo, estruturada de uma forma em que os papéis foram delimitados. Uhum, A mulher foi sendo vista de uma maneira mais frágil e de uma maneira mais sentimental por conta do machismo. Por quê? sim, Qual é a ideia do homem de colocar a mulher delimitada dentro do lar? Isso nós estamos falando de um aspecto histórico. sim. A ideia era controlar a reprodutividade.
Ou seja, eu quero saber quantos filhos que eu tenho e quero saber se esses filhos são meus. Uhum. Como que eu vou saber se esses filhos são meus antes de ter teste de DNA? A mulher Contendo dentro de ela em casa, casa. trancada. Então ficou Exatamente. muito atribuído para a mulher esse aspecto, mas muito pelo contrário, a mulher é muito forte, no lugar da mulher onde ela quiser. A gente já precisa sair Exatamente. daqui com essa certeza. Além dessa questão, né, para além disso, é a luta de hoje de reconhecer o cuidado Como um como trabalho, um trabalho, não um e um favor. trabalho que merece ser remunerado. Exato. Então, é uma luta que vem desde os primórdios, porque como a mulher tem essa questão do maternar, né, do gerir, do parir, do cuidar, então fica parecendo que é da natureza dela. É, E, na verdade, é um trabalho, né, há dedicação, há tempo, há esforço, e isso precisa ser reconhecido como política pública, né, e precisa ser com remunerado, certeza. claro, né? A gente tem uma autora que diz justamente o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado, Exatamente. né. É muito engraçado esses estigmas Esses sociais que a estímulos gente precisa sociais enfrentar. que a gente precisa quebrar, Precisa quebrar. enfrentar. E é justamente por isso que surge o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, Exatamente. né, que é uma política judiciária muito importante, que não cria uma lei, né, não Uhum. cria um novo benefício, muito pelo contrário, traz uma nova lente. É uma Por recomendação, Uma né? recomendação. Porque o que que eu sempre digo, se nós, por exemplo, a doutora veio do interior, né, Sim. mas eu tenho diversos colegas aqui do mestrado que eles não sabiam que trabalhadores rurais não precisavam pagar INSS. Eles não sabiam que um parceiro agrícola poderia se aposentar pelo INSS. Sim. Então a gente sabe que as pessoas que estão inseridas nos centros urbanos, elas não sabem qual é a logística do Não, interior, não como conhece que a funciona a dificuldade. economia do interior. É um mundo distante. Vamos agora para os magistrados, estou falando de colegas advogados. Uhum. E colegas magistrados do judiciário? Eu Existe um termo que eu gosto muito de utilizar, que é a previdência dos invisíveis, sim, que é justamente essa previdência das pessoas que precisam do salário mínimo. Porque esse magistrado que nem sabe se quer o valor do salário mínimo, para ele não importa se um benefício foi negado ou não. Mas para aquela pessoa que está na base da pirâmide social, do mundo capitalista, da economia, esse salário mínimo vai ser um divisor de águas para a sim, vida dele. Então o protocolo ele surge justamente nessa intenção, para que as pessoas que compõem a sociedade capitalista, machista, heteronormativa, compreenda que existe uma trabalhadora rural. Essa uhum, trabalhadora rural, muitas das vezes, ela foi colocada dentro do ambiente domiciliar, não porque ela quis, mas porque existe uma cultura de que ela fique vinculada ao trabalho do cuidado, ao trabalho reprodutivo não remunerado. sim, E esse trabalho é não remunerado? É não remunerado, mas ele é essencial para a logística social. sim, Sem a mulher, não conseguiria haver um trabalho de subsistência do segurado especial. Então eu preciso reconhecer é o sustentáculo. isso. Então, como que eu vou reconhecer? Eu vou reconhecer com uma visão diferente. É isso que o protocolo, em seu conceito, assim, bem incipiente, é uma lente. É uma inclusão, Isso. né, porque ele pode ser aplicado dessa forma no direito previdenciário, ele pode ser aplicado no direito criminal, Sim, na com questão do certeza. combate à violência contra a mulher. Então, foi uma luz, né, muito relevante nesse sentido de, abrir, O as descortinar, mentes, exato. descortinar, né, de pessoas que ainda acham: "Ah, apanha porque quer. Ah, o Sim, trabalhador está ali porque quer". Então a gente escuta muito esse tipo de discurso comodista, né, exato. fora mesmo da questão histórica, descolado da realidade, e é preciso então essas políticas para que os tribunais, que talvez são pessoas que estejam lá, que elas tiveram, né, um acesso à educação diferenciado, privilegiado, Uhum. e talvez elas não consigam entender que existem outras realidades e que essas pessoas realmente elas precisam ser incluídas nesse cenário de proteção social, como nós falamos. É Com imprescindível. certeza. É justamente dar voz para essas pessoas, para que elas sejam ali protegidas também. E a gente, por exemplo, sempre que surge algo que visa romper com a estrutura, que ela é muito sedimentada, nós temos contra-ataques. E a gente tem Uhum, hoje um protocolo que visa trazer direito para as mulheres, mas já tem um projeto de lei que visa abolir esse protocolo, na tentativa de dizer que o protocolo é uma inovação, uhum. né, um invencionismo jurídico, uma tentativa de legislar. E o papel do CNJ é justamente zelar pela autonomia do poder judiciário e fazer política judiciária para uniformizar, porque a gente tinha muito isso lá no Sul. O Sul reconhecia o trabalho feminino, o Sul via as desigualdades, mas quando a gente chegava lá no Nordeste, no Norte, a gente já tinha uma dificuldade do TRF1 de reconhecer.
esse Até por trabalho. características também, né, Exato, históricas, né, porque a gente isso. sabe que o Nordeste, né, o machismo ainda tem uma repercussão e Muito uma prática latente. aí muito forte, né. Sim. E aí a gente até, por exemplo, ultrapassa a questão de gênero, vai até também para a questão racial. Em subseções que eu atuo, eu já vi muito do juiz dizer, né, não fundamentar a sua sentença, mas dizer em audiência presencial que a pessoa era muito branca para ser trabalhadora rural. Porque E no pra cadê o sol? Cadê Não o está sol? Por que tomando que sol? você não tá corada, não tá com a cor forte? Então, a gente parte aí de um questionamento. Para ser trabalhadora rural, você precisa ser preto, para ser trabalhador rural, você precisa ser negro ou Isso. pardo. Então, Ou existem muitos sempre vai ter estigmas. sol, você pode morar numa região que não tem sol Exato, intenso como no Nordeste. exato. Se você morar no Sul, você não vai ter um sol intenso todo o ano. Então tem que levar em conta a região. A gente, por exemplo, aqui, como eu mencionei, aqui em Espírito Santo, o módulo fiscal ele é menor. Sim. Né? Em Nova Venécia são 20 hectares o módulo fiscal. Uhum. Então, quando você vai produzir em 4 módulos fiscais, nós temos 80 hectares. Se a gente for para a minha cidade, em Itamaraju, são 160 hectares. Vamos colocar uma produção em 160 hectares. Essa pessoa que produzir em 160 hectares, ela vai produzir mais do que quem produz em 80 Sim, hectares. claro. Então, quem está ali inserido em uma cidade que o módulo fiscal é maior, provavelmente ele vai conseguir ter alguns bens. Uma casa um pouquinho mais estruturada, quem sabe comprar um automóvel, um carro, uma moto. E a gente já viu também decisões que os juízes não reconhecem a qualidade de segurado especial por conta do segurado especial ter um automóvel. Tem um automóvel, tem uma moto, né? Uma Não precisa ser nem moto, automóvel. uma A grande questão, tem uma moto, Um pronto, já um Uno descaracteriza. de 2002, esse é um Uno de 2 portas de 2002. O meu cliente chegou: "Mas doutor, o meu carro tá caindo aos Caindo aos pedaços. Eu pedaços. só utilizo para poder ir ao centro para fazer exame, para poder levar as frutas", e isso não é levado em É, consideração. e é um transporte que viabiliza, é o que ele falou, ir na cidade, Uhum. fazer a compra dos insumos, comprar, né, um remédio, um material, né, para escolar, levar a criança ao posto de saúde, ou seja, para ele conseguir manter uma rotina de É, vida também, que ele precisa ir à cidade para buscar coisas que não tem no exato. campo. É, E até esse acesso é exatamente. questionado. Questionado. Eu digo o seguinte, eu sou um defensor ferrenho do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, porque ele não Sim, trata só do previdenciário, também. ele trata de outras vertentes também do Sim, direito, mas eu ainda defendo um protocolo específico. para os segurados especiais. Sim. É necessário, É, porque principalmente para as mulheres. exatamente, porque, por exemplo, você está aqui em Serra, a senhora está em Serra, né? Sim, Aí a gente vê um magistrado que está comumente ligado aos trabalhadores urbanos. Né? Aqui a gente tem muito professor, a sim. gente tem muito trabalhador portuário. Vamos colocar esse juiz em uma comarca do interior. Será que ele vai conseguir mesmo julgar de forma coerente esses casos que envolvem os segurados especiais, essas particularidades? É É difícil. difícil. É Então, difícil. caminhando, né, um pouco mais nessa questão da prova. A Uhum. mulher, nós falamos, ela tem essa De dificuldade produzir. de produzir prova porque nada está no nome dela. Nada. É. Normalmente, tudo está no nome do marido. Sim. As poucas provas que possui estão no Nome nome do do marido. homem, né? E, doutor, na situação que ela precisa divorciar, que ela separe, ou mesmo que fique viúva, como é que fica a questão dessa mulher para acesso e requerimento e efetivação de direitos previdenciários? Então, durante muito tempo, as mulheres, por não possuírem esses documentos, por ser uma pessoa indocumentada, elas estavam tendo óbices de acessar o direito previdenciário, os benefícios. E o protocolo surge com essa perspectiva. Uhum. Vem dentro do protocolo esse mesmo dever, vem lá 8 tarefinhas que o juiz ele pode fazer, e um desses deverzinhos é justamente na hora de fazer o julgamento, ele não pode valorar a prova do homem que é casado somente para o homem. Essa prova precisa ser estendida para a mulher. Sim. Então, a mulher que é casada, ela não foi cunhada como uma trabalhadora rural, não foi qualificada como trabalhadora rural, mas o esposo dela foi. Uhum. Não existe indício de trabalho urbano que não ultrapassa os 120 dias no ano Uhum. civil. Então, essa prova ela pode ser estendida. Ah, essa mulher ela é solteira, ela é mãe, ela tem filhos? Não, não tem filhos. Mas e os seus irmãos? E os seus pais? São trabalhadores rurais? Então, cabe ao magistrado entender que essa mulher, por mais que ela não teve um documento formalizado, porque as tratativas no campo, em ambientes interioranos, são dadas por homens, eu Uhum. preciso ter esse olhar Sim. descortinado do mundo heteronormativo. Entender o costume, né, do Exato. local, Que eu né? acredito que é o maior papel do direito é Sim, esse, né. sim. Porque a lei ela não é Ela não está neutra. descolada, né? Exato. A lei ela não é neutra, ela é feita por
legisladores que são, em sua maioria, homens. Sim, Então, na hora de fazer a lei, ele não vai trazer esse aspecto. não vai. Ela também é carregada por machismo, né? Então, na hora de aplicar essa lei, eu não vou mudar a lei, mas eu vou tentar trazer essa lei para a realidade, Sim, né? Esse mundo mais concatenado aqui, que é sim, atravessado sim. por estigmas. Exatamente. Muito bom. Para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, né, vamos fazer a questão desse vínculo rural, Ah, sim. que é possível, né? Eu trabalhei no campo, morei na roça com os meus pais, Sim. trabalhei com os meus pais um tempo, depois fui para a cidade, fui para São Paulo, trabalhei lá 3 anos, não me adaptei e voltei para A o campo, reinserção. né? E aí eu consigo depois ficar no campo até os 60 anos para poder solicitar a minha aposentadoria. Esse interregno, esse período descontínuo, ele vai atrapalhar ou não tem problema? Pois é, a lei fala justamente o contrário, que você é segurado especial e precisa comprovar a sua atividade, mesmo que ela seja exercida em períodos que não são contínuos. Uhum. A gente precisa ter esse quebra de pressuposto de que a pessoa precisa viver inteiramente na zona Sim. rural, Ela né? pode Ela experimentar pode outras coisas experimentar e voltar. e tem muito a ver também com a própria conjuntura do campo, porque não é durante todo o ano que você consegue colher determinada cultura agrícola. Por exemplo, o café. O café, ele dá mais ali em volta do meio do ano. Sim. Então, chega outubro, É o novembro, frio, é a época dezembro, do frio. você não tem o que colher do café, Sim, né? E aí, essa pessoa que só planta café, ela fica meio que à margem. sim. Ou quem só panha café, né? O Exato, pessoal só da quem panha panha do café café. é sazonal. Isso, exatamente, que entra o boia fria, né? Isso. Entre o diarista. Sim, E aí, essa pessoa vai ficar esperando. não tem Porque como. lá na minha região mesmo, o café é muito forte. As É. fazendas são do café. Durante esse período, essa pessoa ela não vai trabalhar? Não tem Não, como. o legislador, até o legislador, que a gente critica muito o legislador, ele entendeu isso. Sim, Porque ele deu o período de 120 dias no ano civil. Então, por exemplo, chegou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, não tem o que fazer no campo, você pode, durante 120 dias, trabalhar em ambiente urbano. E aí falta essa compreensão do sim, magistrado, sim. de entender que mesmo dentro dessa logística, a pessoa ainda é segurada Uhum. especial. Então, esse exemplo que você deu da pessoa que foi 3 anos, esses 3 anos não vão ser computados para a aposentadoria rural. Mas é plenamente possível Sim. reconhecer um período anterior e um Sim, período posterior como Ele segurado especial. comprova o retorno para o campo, né? Uhum. E dali, quando ele vai aposentar, aquela questão da prova, cada prova vale 7 anos e meio, e ele vai Pronto. conseguir comprovar os O 15 nosso anos, papel vai ser e achar a essas gente provas. fala bingo! Trabalhar muito essa questão da reinserção, E né? hoje, assim, as provas, o INSS leva muito em conta, né, a questão dos bancos oficiais, que ele Sim. É. Prega. E É. hoje, uma das provas boas é o CAF, né? O CAF, muito Nossa, boa. Exato. tendo CAF, o previdenciário Não, eu já fico feliz. Brilha o Já vê olho. honorários na conta, né? brilha o olho, assim, Agora, nossa, quando não tem nenhuma base governamental, a gente já fica um já pouquinho fica mais mais triste. reflexivo. Será que vai dar certo? Vamos construir onde nós vamos buscar essas provas. Verdade. Aí a gente entra essas provas documentais, né? Que é mais Sim. autodeclaratório aí, Sim. que não tem vinculação com os órgãos. Mas é nosso Buscar, né, trabalho. contrato de meiro, né? Exato. Um contrato de posseiro, onde você trabalhou. É Uhum. porque o rural, ele ficou muito estigmatizado com essa questão dos sindicatos, né? Exato. Essa era, vai lá e pede o sindicato para assinar. Então, todo mundo hoje ainda, a maioria que está no campo, Tem esse ainda tem resquício, essa memória, Verdade. não é? E aí, por exemplo, tinha muita fraude, porque o sindicato, ele nem sempre estava ali advogando pelo interesse do Sim. trabalhador rural. Sim. Ele estava ali, às vezes, querendo ter um pagamento da anuidade. E aí, chegava lá, por exemplo, o trabalhador rural enfrenta essas dificuldades de, durante 2 anos, 3 anos, não ter muito dinheiro. E durante 1 ano, 2 anos, ter um pouquinho mais de dinheiro. Sim. Que é justamente o valor do café, o valor da colheita, né? E aí, já teve casos de trabalhadores rurais, clientes meus, ficarem 6 anos, 7 anos sem pagar o sindicato. E na hora de querer pegar uma declaração do sindicato, o sindicato triplicar o valor da anuidade. Para Nossa. poder dar uma declaração. Mas a Que foi memória necessário. dos trabalhadores rurais Tá muito tá preso. muito presa a isso, né? E E outra a gente questão, quebrar isso é difícil. é muito difícil quando a gente fala hoje, atende, né, a pessoa e vai explicar, olha, hoje não é assim mais, agora existe um documento, um formulário que é a autodeclaração e não funciona mais dessa maneira, né, só ter a assinatura do sindicato. Há uma dificuldade de compreensão. Que aí que entra a minha crítica, porque houve essa quebra do monopólio do sindicato, Uhum, mas não foi criada nenhuma política de transição. sim, Como que eu vou abarcar esses filiados do sindicato? Porque se você for um sindicato, tem muito filiado ali que não tem o CARF.
Tem não. Então, qual era o papel do Estado? Já que você, sindicato, é uma personalidade jurídica, a obrigação sua vai ser fazer CARF de todos os seus sindicalizados. Sim, Aí depois eu quebrava esse monopólio, sim. não é? Mas enfim, pelo menos a gente tá Tá tentando avançar, né? caminhando, né? Pelo menos quando coloca a autodeclaração, a tentativa de tornar mais Mais acessível. acessível. Apesar de que, né, o preenchimento ela é um pouco engessada, Uhum. mas já avança porque você consegue ali colocar naquela autodeclaração ali informações que você está colhendo, que você Pessoais, está né? vendo, pessoais, Particularizadas. particularizadas, individualizadas. Verdade. Outra questão que agora, né, a instrução concentrada. Ai, sim, muito boa. Tem vários aspectos, né? Tem o lado O bom, lado bom e o lado que ruim. agiliza, e o lado ruim que a gente, advogado, assume para nós Ah, a sim, nesse responsabilidade aspecto dessa aí, produção de sim, com prova, certeza. que eu acho uma questão muito séria também. Assim, um aspecto positivo é porque eu consigo conduzir melhor o meu cliente, Sim, né? O problema é justamente ter essa logística de ir até lá, exato. porque acaba retirando o papel que era do judiciário e trazendo para nós. Nós passamos a gente assume o Assumir essa ônus responsabilidade, exato. de produzir essa prova. Se sair ok, É, for favorável, beleza, beleza. né? Mas e se a gente não conseguir conduzir, É, né, o cliente, porque a gente sabe, você orienta uma coisa, ele entende outra. entende outra. O problema todo é justamente são os prós e os E contras, né? sim, O problema todo é essa logística de ir até lá. Que toma sim, tempo, às vezes o advogado ele tem tantas outras obrigações, prazos, e ele não vai conseguir ir até a residência do cliente, acaba delegando para outra sim. pessoa. Aí, às vezes, um componente da sua equipe não consegue ir também, quem vai ter que ir? Vai ser um vizinho? E acaba não vindo de forma correta. É, a Mas, no mundo gravação, ideal, foi uma o proposta boa, sim, né? na tentativa de agilizar, porque Exato. o que a gente precisa é agilizar mesmo, né, a produção da prova e tentar construir essa prova, Sim. né, já que a gente já falou da dificuldade. Talvez uma medida boa que o judiciário pudesse implementar seria um prazo maior para realizar essa instrução concentrada, Sim, ou então, reconhecer também essa instrução concentrada não só na ambiência do trabalhador rural, né, sim, na casa dele, sim. lá na casa mais simples, Uhum. num ambiente que não tem asfalto, que não tem ali calçamento. Talvez fosse essa medida, né, uma medida que você conseguisse, mesmo ali no seu escritório, no primeiro atendimento, É, já fazer um já vídeo, fazer né, um e vídeo. aí o judiciário tentar reconhecer esse vídeo também. Porque eu Sim, vejo muitos colegas indo até os é. É campos, e aí é dispendioso mesmo, dispendioso, né, né? É dispendioso e a gente assume o risco. Ó, você assume o não risco. pode falar mais. Você disse aqui que já falou tudo, Fica né? quieto. Então, assim, encerra ali, depois o processo vai seguir. Falou, pronto, precluiu. É, Mas exato. tudo na vida é estratégia, né? É o que o doutor falou, ela pode ser melhorada. Pode. Porque eu fico com receio, sabe, doutor, da gente, da advocacia na prática, quem pratica, quem está ali no tete a tete igual a Sim. gente, assumir esses riscos Não, a cada dia de que passa, produção. Cada as dia que responsabilidades passa, a só gente. aumentam para o Exato. advogado. Hoje a gente já distribui o processo, já faz, né? O protocolo que antes era o serviço da É. secretaria, a gente já faz. A gente vai vendo que Então, a justiça ela vai ficando mais enxuta e a nossa responsabilidade vai aumentando. E aumentando. aí, por exemplo, agora em um novo cenário, a gente também precisa ter o nosso marketing, né, Exato, para poder divulgar o nosso trabalho. Aí exato, agora já vem essa instrução concentrada. exato. Logo mais a gente vai ter que fazer um projeto de sentença. Sim, daqui a pouco nós vamos ter que levar toda essa estrutura aqui para a casa do cliente. Boa, Vamos de um falar jeito que a gente nem pouquinho aqui dos percebe. benefícios rurais temporários. Muita gente não sabe, né, que o rural também tem direito a salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente. Isso para muita gente é uma novidade. É uma novidade, mas assim, a gente tem dentro da Constituição a equivalência entre a população urbana e rural. Sim, Então, os mesmos benefícios assegurados para trabalhadores urbanos também são assegurados para trabalhadores rurais. A gente precisa falar muito disso para que as pessoas tenham acesso. exato. Salário maternidade rural, agora está muito em voga o Muito salário não. maternidade. É, Mas, assim, há 6 anos atrás, existiam trabalhadores rurais que não sabiam. sim. Eu tenho direito a salário maternidade sem pagar nada. Não sabia. Hoje, assim, como está muito difundido por causa dessa questão do salário A maternidade carência, né? de contribuição única, né, sem carência, de 10 meses, e o rural a gente continua com a dificuldade da prova. A prova, exatamente.
E aí vem essa questão do benefício por incapacidade. Os nossos, como a gente já falou, precisa judicializar Precisa. ou ir para o CRPS, porque o INSS colocou lá que salário maternidade teria prioridade de julgamento, de análise, de Uhum. conclusão. Porém, como o robô ele não entende, né, que aquele tempo ele é rural, ele não sabe analisar a prova, acaba que indefere. É. Indefere, fala que não tem qualidade segurada. E o que que eu penso? Porque os robôs, eles são programados, né? Sim. Então, ao meu modo de ver, eles são programados justamente para reproduzir, né? Essa perspectiva de que o trabalho rural, ele pode ser desconhecido. Sim. Quando lá atrás a gente tinha ainda aquele atendimento tete a tete, presencial, dos servidores com os cidadãos, o que que a gente percebia? Pelo menos lá no interior, a gente percebe que muitos dos trabalhadores rurais, eles tinham incapacidade, mas eles não eram vistos como trabalhadores rurais. E o que Uhum. que o servidor fazia? Fazia um requerimento de benefício de prestação continuada. Eu tenho mais de 20 processos lá na minha cidade em que a gente faz a conversão, né? Na verdade, não é nem a Sim. conversão, a gente está pedindo um reconhecimento Aham. da qualidade de segurado especial, o cancelamento do benefício de prestação continuada e a implementação do benefício por incapacidade permanente ou da aposentadoria. Então, há uma dificuldade muito grande da pessoa entender que Entendo. ela tem esse direito, Sim. né? E vem muito dessa cultura, a cultura E da invisibilização do segurado especial. exatamente. E a questão, por exemplo, do auxílio acidente, né? Eles estão em Dificilmente risco um segurado todo especial solicita. momento. E eles não solicitam, eles não sabiam. Eu vi um julgado essa semana muito interessante, que foi reconhecido o auxílio acidente para incorporar na revisão da aposentadoria, porque ele Olha. não sabia que tinha direito. Isso aconteceu em 2015. Olha só, Então, assim, muito legal. muito Porque legal. às vezes é o que você falou, ele tem direito a um benefício, dá a ele um benefício pior, porque Aham, quem tem direito à aposentadoria, né, por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, e ganha um BPC, é pior, sim. né? Porque o BPC, a gente sabe, é a última rácio, né? É. Quando não tem mais Vai nada, ele. você tá precisando, enquadra nos requisitos, você vai ter um BPC. Eu já atendi um cliente que ele não tinha esses 2 dedos aqui. Uhum. Ele teve um acidente em âmbito rural com a enxada e perdeu esses 2 dedos. Ao pedir o benefício por incapacidade total, auxílio-doença, foi negado, porque, segundo o perito, ele conseguia pegar a enxada com os outros 3 dedos. Uhum. Então ele ficou todo esse período. Ele não sabia do auxílio-acidente. Então ele ficou, quando até completar os 60 anos, da data do acidente até os 60 anos, passaram-se 15 anos. Ele ficou 15 anos sem solicitar esse auxílio-acidente. Nossa. Perdeu essa possibilidade de ter um reconhecimento. Então, assim, cabe ao nosso papel esmiuçar a vida do cliente, Investigar. olhar para o nosso cliente e perceber que ele tem direitos que nem ele mesmo tem ciência. Doutor, nós vamos caminhar para o final. Já como Olha, assim? 45 Como minutos assim? de conversa. Mas a gente não falou nada. maravilhosa. A gente nem começou. A gente só tinha tá outros temas para aquecendo, abordar, né? Só estamos aquecendo. E, diante disso, vamos falar um pouquinho dessa questão da importância do pedido técnico já no administrativo, né? Com certeza. Como a gente falou da dificuldade de prova, então, assim, quais são os principais erros que o doutor percebe na prática, no dia a dia, desses pedidos que são feitos, né, à revelia, sem um cuidado ali técnico, uma ordem cronológica, uma busca de documentos, porque hoje, com o tema 1124, atrapalha, né, se a Com gente certeza. não faz um processo administrativo adequado. E junto a uma prova nova, né? Eu Exato. acredito que o maior erro é não fazer o nosso papel de detetive. De buscar cada detalhe da vida do cliente. Porque, às vezes, ele não sabe que lá na justiça eleitoral ele declarou que era trabalhador Sim. rural. Às vezes, ele não sabe que quando ele foi testemunha de um casamento na arquidiocese, ou na catedral, ou na igreja católica, né? Que a gente chama de comunidade Sim. do interior, lá consta o endereço dessa comunidade. E aquilo é um início. Um indício de que ele estava no campo. Então, quando a gente não faz esse papel de instruir o nosso PAP, Procedimento Administrativo Previdenciário, com cada detalhe, tá aí o erro. O erro Sim. crucial é esse. E aí a gente vai preencher a autodeclaração, preenche a autodeclaração, mas sem esses detalhes também. Aí o erro continua. Aí dobra o erro. Aí quando você chega na seara judicial que você se desperta, eu tenho poucas provas. Já é Sim, tarde. já é Com esse tarde. tema agora É. ficou tarde. Vai perder, vai prejudicar o cliente. Exato. Doutor, muito bom. Ai, meu Deus. Gente, quero Maravilhoso, agradecer, doutor gente. Marcos. Que bate-papo gostoso. Temos que fazer parte 2, porque Será, tem muito meu papo. Deus? Sim. Ó, agradeço a participação, viu? Muito obrigada. Eu que E agradeço. até a próxima. Até Foi a muito próxima, bom. gente.